seja bem-vindo. Como eu estou em um ambiente seguro, vou higienizar as minhas mãos e retirar a minha máscara. E novamente higienizar minhas mãos. Então vamos começar. Meu nome é Milene Santos. O nosso tema é o chocolate da minha vida, uma proporção de sabor e amor. Será que eu sou professora do quê com esse tema? Eu sou professora de matemática, isso mesmo. Vamos ver o que tem a nossa proposta de hoje. Então vamos pensar um pouquinho. Quando pensamos sobre alimentação saudável, será que a quantidade ingerida de chocolate interfere na saúde de uma pessoa? Chocolate. Se uma pessoa dobrar a quantidade ingerida de chocolate semanalmente ou reduzir pela metade essa quantidade, qual será o impacto dessas decisões em sua saúde? Buscando uma dieta balanceada e ajustada às suas necessidades, Enelin foi a uma nutricionista e recebeu algumas orientações sobre alimentação. Como Enelin gosta muito de chocolate, a nutricionista indicou que ela comesse 5% da quantidade recomendada para uma pessoa adulta por dia e forneceu a seguinte tabela para consulta. Então, a nossa tabela tem o título, Tabela de Consumo de Chocolate Amargo. Então, eu tenho a porção, que vai ser em gramas, que o recomendado é 100 gramas. Eu vou ter a caloria por porção, que é a quilocaloria, que nesse caso, 100 gramas representa 202 quilocalorias. E o nosso consumo diário com os outros alimentos que nós vamos ter que comer será 10%. Essa tabela foi tirada da internet, vocês podem acessar. Considerando que Enelin aceitou as orientações de sua nutricionista, qual a quantidade recomendada de consumo de chocolate amargo por dia? E aí, a nossa pergunta vai ser: quais relações foram apresentadas na tabela? Como descobrir a quantidade de chocolate adequada? Então, a gente vai ter que responder a essas duas perguntinhas. Vamos investigar o que essa situação nos apresenta. Então, agora nós vamos ser investigadores matemáticos. Está aqui a nossa tabela, idêntica à que foi apresentada na situação problema, onde nós temos a massa, que é a porção em gramas, nós temos a energia que ela vai nos fornecer, que é a quilocaloria, e a taxa percentual do nosso dia a dia. Isso são grandezas, tudo que a gente consegue medir, que a gente consegue estar identificando quantidades, nós podemos determinar grandezas. Então, agora nós vamos buscar a solução. Nós temos a tabela onde o exercício nos pede para ter 5%. Então, eu tenho que saber a quantidade da minha porção e eu tenho que saber quantas calorias ela vai me fornecer. Nisso, eu fazer o que eu vou ter que fazer em matemática? A cabeça já começou a bugar, né? Então, utilizando o conceito de razão, podemos representar os valores conhecidos e desconhecidos na seguinte maneira. Então, nós temos a fração que é conhecido o valor do seu numerador, que é o 100, só que eu não sei a quantidade que eu tenho que ingerir pela recomendação da nutricionista. Isso vai ter uma razão da grama. Vou ter a razão da quilocaloria, que é o que foi nos fornecidos na tabela, que o 202 é o conhecido, e o valor da caloria com relação à recomendação da nutricionista, eu identifiquei por outra letra. Então, a primeira de grama eu identifiquei com X, a segunda eu identifiquei com Y, que é outro valor desconhecido.
E eu também tenho a questão da porcentagem, né? E os dois valores são conhecidos. Então, eu vou ter a razão da porção, a razão das calorias e a razão do consumo diário da taxa percentual. A proporção é definida como a igualdade entre duas razões, onde temos 100 está para x, que é igual a 202 que está para y, que é igual a 10 que está para 5. É chocolate, gente, recordam-se? As grandezas são diretamente proporcionais, onde temos a única fração com numerador e denominador conhecidos é a taxa percentual. O que acontece com 10 para ser transformado em 5? Eu diminuo o valor. Então, necessariamente, eu vou diminuir o valor da quantidade em gramas e diminuir o valor da quantidade em quilocalorias. Por isso que a setinha está voltada para baixo. Arrasou! Descobrindo o valor de x. Então, para eu descobrir, né, o valor da incógnita x, eu vou ter que fazer a relação entre duas frações. Então, a primeira, 100 dividido para x, igualado a 10 dividido para 5, onde eu faço o uso da propriedade fundamental da proporção e faço 10 vezes o x igual a 100 vezes o 5. A única conta que eu consigo fazer ali é o 100 vezes o 5, que vai dar o 500. Então, eu já sei que 10 vezes o x é igual a 500, usando a operação inversa, eu tenho que x é igual a 500 dividido para 10, onde o resultado vai dar x igual a 50. O que eu perdi com tudo isso? Nós descobrimos a massa em grama de chocolate que a Enelin pode estar consumindo pela recomendação da nutricionista. Descobrindo o valor da incógnita y. Então, eu tenho que pegar novamente as duas frações, onde 202 está para y, igualado a 10 que está para 5. Nesse caso, eu faço o mesmo processo, multiplico, acho o valor da conhecida, faço a operação inversa, encontro o valor do resultado da conta. Como é que é? Nesse caso, descobrimos a energia em caloria consumida nessa recomendação da nutricionista. Podemos resolver esse problema de outro jeito? Sim. Eu tenho que pegar a fração base, onde eu tenho os dois valores conhecidos, o 10 está para 5, onde eu pego o valor do numerador, faço alguma coisa para chegar no denominador. O que eu faço então? Pego 10, divido por 2 e eu tenho o resultado 5. Vou fazer esse mesmo processo com as outras duas frações que são equivalentes. Então, elas vão ter que fazer o mesmo processo. Pegar o 100 que está para x e o 202 que está para y, fazer o mesmo processo dividido por 2 e eu tenho o valor dele descoberto, o valor desconhecido descoberto. Então, eu tenho que 100 dividido para 2 dá 50 e eu tenho que 202 dividido para 2 dá 101. Então, eu percebo nesse caso que teve outra maneira de resolver a situação. Considerando que a Enelin aceitou as orientações de sua nutricionista, qual a quantidade recomendada de consumo de chocolate amargo por dia? Essa é a nossa pergunta inicial. E a nossa resposta vai ser: Enelin pode consumir 50 gramas de chocolate amargo por dia. A nossa aula de hoje vimos que o conceito de razão e proporção pode ser usados em situações cotidianas. Para resolver essas situações, é preciso identificar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. E é possível
resolver o mesmo problema de diferentes maneiras. Muito obrigada pela atenção. Se cuidem, vocês arrasam. Até a próxima.